Olha o pão da casa. Hoje nós estamos lendo o livro de Esther, capítulos 1 e 2. Você já parou para pensar no poder do favor de Deus na sua vida? E a gente pode ver isso no livro de Esther como uma menina simples, que era órfã. Isso é, seu pai e sua mãe morreram. Ela era órfã. Ela foi cuidada pelo seu primo. Como uma menina sem influência, ela chegou a ser rainha do maior império que existiu na Babilônia. O império do rei Assuero, que governou mais de 127 províncias, que iam da Índia até a Etiópia. Um vasto reino, onde ela se tornou rainha. Tudo isso por causa do favor de Deus. Vou te dizer, a diferença nas nossas vidas é o favor de Deus. Não é a força ou a capacidade que você tem para vencer. É lógico que Deus nos dá força e nós temos que trabalhar e fazer tudo que nós fazemos. Mas eu vou te dizer, o diferencial é se as pessoas estão olhando para você com favor. Isso é, o favor está alcançando você. E na história de Esther, antes dela aparecer, no capítulo 2, a gente percebe a história do rei Assuero com a sua rainha anterior, chamada Vasti. Num dado momento de celebração, a Vasti ela é chamada à presença do rei, mas a palavra de Deus diz que ela não vai. Isso é, ela toma uma postura insubmissa. E é interessante a gente perceber que por causa disso, ela perde o direito a entrar na presença do rei. Assim, isso fala do nosso relacionamento com Deus. Assim, quando de fato nós podemos ir à presença de Deus? Quando o nosso coração se torna submisso ao nosso rei, ao nosso Senhor. Aí sim eu posso estar de verdade na presença do rei. Então, por causa disso, Vasti perdeu a presença do rei. E o rei abre uma busca para uma nova rainha. É aí que entra Esther na história. Então, ela, sem ter a influência ou vantagem alguma, ela é chamada entre as donzelas do reino e ela é colocada diante do eunuco que selecionava as mulheres. A palavra de Deus diz que quando o eunuco olhou para Esther, encontrou nela favor, deu para ela favor. Ela foi cuidada por 1 ano, assim como todas as outras mulheres que estavam sendo escolhidas para ser a rainha do rei. E elas eram tratadas com especiarias, com perfumes, e no final de 1 ano, antes de se apresentar para o rei, elas poderiam pedir o que quiserem. Então é interessante que as outras mulheres pediram joias e tantas coisas para se adornarem, mas a Bíblia diz que Esther falou com o eunuco do rei, perguntando para ele, o que você acha que é melhor eu fazer? E ficou sobre a direção dele. Então o que você percebe no coração de Esther? Uma menina simples, mas que é submissa. Ela foi submissa ao seu tio, quando guardou a sua origem. O tio orienta ela para isso, para não dizer que ela era judia. Ao falar desta identidade, ela é submissa quando faz isso. Ela é submissa ao eunuco, pedindo direção. Ela podia pedir o que quiser, mas ela pediu direção àquele que conhecia o rei. E por fim ela é colocada diante do rei Assuero, que diante de todas as outras mulheres, a Bíblia diz que ela, Esther, ganhou favor do rei. E assim ela se tornou rainha. Então só no capítulo 2, se você observar na sua leitura, você vai ver essa expressão por 3 vezes. Qual expressão? Esther alcançou favor. Esther alcançou favor. Alcançou favor do seu tio, alcançou favor do eunuco, alcançou favor do rei. Tudo, sabe por quê, meus amados? Porque o favor de Deus está ligado à submissão, a um coração que é entregue à direção de Deus. Esther era submissa. Quer dizer, ela era uma filha órfã, criada por um primo. Tinha tudo para ser uma menina revoltada, que não ouvia as pessoas. Mas o coração dela era um coração submisso. Eu vou te dizer, a submissão te coloca diante do favor. E submissão não depende de como as pessoas estão tratando você. Submissão é um coração aberto para ser dirigido pelo Espírito de Deus. E, além disso, além da submissão, a graça está ligada a um propósito. Ser rainha, para Esther, envolvia um propósito. Então, muitas pessoas não entendem também que a graça está ligada a um propósito. Então, uma das coisas que nós devemos orar naquilo que nós vivemos hoje é: Senhor, mostra o meu propósito. Porque quando nós enxergamos o propósito e vamos naquela direção, o favor de Deus se manifesta. As portas estão abertas para nós. Amém? Então, da mesma maneira
que Deus fez com Esther, Ele pode fazer com você, derramar muito favor. Favor não é por algo que nós merecemos, mas é por um coração aberto e pelo propósito de Deus. Você recebe essa palavra? Se você recebe e foi edificado, nos segue aqui no canal. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe.